Olá, meus irmãos, um bom dia a todos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua família. Hoje eu gostaria de alguns minutos da sua reflexão para que pudéssemos fazer uma reflexão. E a nossa reflexão ela se encontra no livro de Jó, no capítulo de número 1. Alguns versos que dizem: Havia um homem na terra de Uz, chamado Jó, e aquele homem era íntegro e reto e temente a Deus e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o rebanho dele era de 7.000 ovelhas e de 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentos, e grande número de servos. E era aquele homem o maior do que todos os filhos do Oriente. E iam seus filhos um na casa dos outros, e faziam-lhes banquetes diariamente. E mandava chamar suas 3 filhas, irmãs, para comer e beber com eles. Terminados os dias dos banquetes, Jó mandava chamá-los e os consagrava, e levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amados, nós estamos vivendo numa época, num momento muito difícil no que diz respeito aos valores familiares. Na minha época, quando um filho cometia um desvio na escola, os pais iam às escolas não para brigar com os professores, mas para corrigir os seus filhos. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, a inversão de valores está muito grande. E muitos dos pais atuais têm negligenciado um dos papéis muito importantes, que é a sua responsabilidade como pai. Hoje eu gostaria de ministrar algo, a nossa reflexão, no que tange ao nosso exemplo, como líderes, como pais, como responsáveis que somos. Porque a Bíblia diz que toda a palavra ela é inspirada para nos instruir, para nos corrigir, para nos exortar em justiça e amor, para que nós possamos dar os frutos que agradam a Deus. E o texto de Jó, um texto muito conhecido pela sociedade, que diz do seu sofrimento, que fala de tudo que ele passou, que ele perdeu tudo, mas pouca ênfase se dá aos mínimos detalhes do início da sua história narrada nos textos bíblicos. O texto vai dizer que, apesar de Jó ser um homem muito rico, ser um homem que tinha muitas condições financeiras, muitos servos, a Bíblia narra algo que me chama a atenção. E é sobre isso que eu gostaria de refletir com você nessa manhã. Jó, apesar de ser rico, apesar de ter todas essas condições financeiras registradas na Bíblia, Jó ele não confiava nas suas finanças para educar a sua família. A Bíblia diz que ao findar dos banquetes, das reuniões que se faziam em família, ele, pela madrugada, ele oferecia holocaustos a Deus pela sua família, pelos seus filhos, porque ele pensava: talvez os meus filhos tenham pecado contra o Senhor. Irmãos, as nossas palavras têm muito peso, as nossas palavras têm peso, mas mais do que as nossas palavras, as nossas atitudes falam muito mais com a nossa família. Nos dias em que nós estamos vivendo, muitas pessoas não entendem que o grande culpado da sua situação familiar não é só as suas palavras, mas são as suas atitudes. Se você quer alcançar o coração dos seus filhos, se você quer dizer algo para os seus filhos, a melhor maneira de você dizer é fazendo, é mostrando, é praticando para que eles vejam o seu testemunho. Irmãos, o texto não diz a idade dos filhos de Jó, o texto não diz a idade de Jó, mas o que me dá a entender é que os filhos de Jó já eram bem grandes. E a palavra de Deus diz: ensina, educa o seu filho no caminho que se deve andar, porque até depois de crescido, ele não se desviará dele. Irmãos, a Bíblia diz que os filhos de Jó eles se reuniam em suas casas, ou seja, eles já eram adultos. Mas mesmo assim, Jó não deixava de interceder pelos seus filhos, não deixava de interceder pela sua família. Você que está aí me vendo, você que está aí me ouvindo, você que é pai, você que é mãe, você que é cuidador, responsável por alguém. Ainda que você tenha todas as condições financeiras,
Não confie nas suas condições financeiras. Não confie nos presentes que você pode dar para os seus filhos. Jó tinha tudo, ele podia dar de tudo para os seus filhos. Mas o mais importante que ele dava para os seus filhos era a bênção de Deus. Era a comunhão com Deus. Era a dependência de Deus para com seus filhos. E isso é o que fez e faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. A palavra do Senhor diz no Salmo 127 que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada e trabalhar arduamente, porque o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que trabalhar. Nós temos que se esforçar. Mas nós precisamos e dependemos confiar em Deus. A mudança dos seus filhos, a mudança da sua família, ela vai acontecer quando você confiar em Deus, quando você praticar o que Deus te ensina na sua palavra e quando você não confiar somente nas suas condições financeiras. Confie em Deus, confie no Senhor. Haja como a palavra de Deus. Se você colocar em prática os ensinamentos de Deus, você pode ter certeza que mais do que as suas palavras, a sua família, os seus filhos vão ver em você as suas atitudes. E as suas atitudes falam e falarão muito mais do que as suas palavras. E é isso que Deus quer fazer. Deus quer mudar a nossa história através da sua palavra. E é por isso que está escrito isso. Para que nós possamos pegar isso como exemplo. Quantas vezes você tem orado pela sua família? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem intercedido pelos seus filhos pela madrugada, mas mais do que interceder, você tem dado exemplo para os seus filhos, você tem dado exemplo para a sua família. Seus filhos te veem orando, seus filhos te veem tendo comunhão com Deus, seus filhos te veem obedecendo a palavra de Deus. Ou você só tem dito para eles, vai à igreja, leia a Bíblia, ore, tenha comunhão com Deus. Se eles não verem isso em você, como eles vão ter um exemplo? Mais do que as suas palavras, as suas atitudes. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Talvez você está enfrentando uma luta terrível com seus filhos, com seus familiares. Eu quero orar com você. E eu gostaria que você nesse momento agora fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e abrisse o seu coração a Deus. Clamasse ao Senhor pela sua família. Aproveite essa oportunidade, ore pela sua família. Ore pelos seus filhos. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Porque Deus se agrada disso. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, nós apresentamos agora, Deus, este homem, esta mulher, esse pai, esta mãe que está enfrentando lutas, ó Deus, com os teus filhos. Não consegue se relacionar, não consegue falar, não consegue ter comunhão com eles como tinha Jó com os seus filhos. Mas Jó, Deus, nos deu um exemplo. Jó era exemplo, Deus, em palavras, mas muito mais do que nas palavras, era exemplo em atitudes. Deus, ele orava pelos seus filhos, ele se sacrificava, Deus, em oração, Deus, pelas madrugadas pelos teus filhos. Meu Deus, esse homem, esta mulher, que está ouvindo esta mensagem, Deus, que está enfrentando lutas, Deus, na sua casa, na sua família. Meu Deus, dá força ao teu filho. Joga por terra, Deus, todo levante de Satanás, porque nós sabemos, ó Deus, que o adversário, ele anda ao nosso derredor, buscando como o leão, destruir tudo e todos, ó Pai, que estejam vulneráveis a Ele. Meu Deus, eu te peço agora, Deus, que todo mal seja jogado por terra, que esta família, Senhor Jesus, seja restaurada, que esse pai possa voltar a ter comunhão com os teus filhos, que os seus filhos possam voltar a ter comunhão com os teus pais, que haja união, Senhor Jesus, nesta família, que haja união neste lar, que haja amor, ó Deus, entre pai, entre filhos e pais, entre marido e esposa. Deus, em nome de Jesus, visita agora, Senhor, esta casa, visita agora esta família e repreenda todo o mal, para a glória e honra do teu santo nome, Senhor. Esse homem que talvez não consegue, Senhor Jesus, se manter na posição, meu Deus, dá força a ele, levanta ele, Senhor Jesus, para que ele possa ser o sacerdote como Jó era, Deus. Jó era um sacerdote na sua casa, ele era um exemplo, Deus, que fazia diferença, e é isso, Deus, que eu oro agora para que este homem, esta mulher, possa se levantar como Jó fazia e clamar, interceder e buscar, ó Deus, a tua presença pela vida dos seus filhos. Jó, apesar de ter condições financeiras, ele não confiava nas suas finanças,
circunstâncias, ele confiava no Senhor, porque ele sabia, Deus, que do Senhor vem o socorro, do Senhor vem a salvação. Ele sabia, Deus, que nu ele veio a este mundo e nu ele voltaria. Nada do que ele tinha ele poderia levar, mas ele poderia deixar um legado, e ele deixou um legado para nós hoje, a nossa geração, Pai, poder usar ele como exemplo para nossas vidas, em nome de Jesus. E amém. E graças